Porquê do preconceito, dessa epidemia de preconceito e situações que nós temos visto aí no Brasil em menos de 10 dias, né? Jovens universitárias zombam de uma mulher de 40 anos que está na faculdade, ou seja, etarismo, o preconceito em relação à idade. Um vereador de Santa Catarina defendendo empresas que escravizaram pessoas ofende os baianos, dizendo que são sujos e etc., que não trabalham, né? Ou seja, uma espécie de xenofobia, não é? Também um preconceito. E um garoto, numa escola em Brasília, entrega no Dia da Mulher um bombril em homenagem ao cabelo da professora, sem contar o deputado moleque, né, que bota uma peruca e zomba de mulheres e das pessoas trans. Preconceito aí de gênero também, né? E por que não a gente falar de misoginia, preconceito contra a mulher. Bom, por que tudo isso, né, em menos de 10 dias, numa semana? Eu vou dar um exemplo baseado em ciência e a gente vai entender como é que o estereótipo vira preconceito e quando ele se materializa vira discriminação. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é um experimento de neurociência, né? Olha, Controlling Racial Prejudice, ou seja, controlando o preconceito racial. Né? Metas sociocognitivas que afetam a amígdala e estereótipo. O que este experimento aqui foi feito e nos trouxe como a resposta científica em relação a preconceito, ou prejudice, né, em inglês, e estereótipos, que é o stereotype, em relação ao racismo. O que esse experimento nos trouxe de lição? As pessoas tinham poucos segundos para ver imagens de outras pessoas e dizer qual a idade essas pessoas tinham. Pouquíssimos segundos, mostrava a foto e a pessoa tinha que dizer a idade. E os cientistas monitoravam a cabeça dessas pessoas que tinham que dizer a idade dos outros para ver as reações cerebrais, com equipamento de tomografia, ressonância, essas coisas todas. E eles descobriram que, quando apareciam imagens de pessoas negras, que reações as pessoas tinham nos seus cérebros? Reações de ameaça, porque ativavam a amígdala. A amígdala é o centro nervoso cerebral, tem esse nome porque a amígdala é do grego amêndoa, né? Que é amêndoa, parece uma amêndoa, então batizaram de amígdala essa partezinha dentro do nosso cérebro que é o sistema nervoso. Então as pessoas viam as pessoas negras como ameaça, ou seja, um estereótipo. O que é um estereótipo? Você não consegue não pensar. Se eu disser para você assim, pensa no português da padaria. Pensa na Dona Maria, dona de casa que faz bolos. Pensa no Dr. João, médico cardiologista. Você constrói essas imagens na sua cabeça, não tem como você evitar. Isso é o estereótipo. Não quer dizer que todo português da padaria tem essa mesma imagem, esses mesmos hábitos. Não quer dizer que toda Dona Maria, fazedora de bolos, tem essa mesma cara. Não quer dizer que todo médico tem esse mesmo perfil. Então, o estereótipo é uma imagem mental que a gente cria. Mas isso é o nosso cérebro trabalhando sozinho, a partir das nossas crenças, lições, experiências, etc. Né? Bom, beleza, isso é o estereótipo. O que acontece? Se esse estereótipo evolui e traz algum tipo de sentimento, aí nós estamos começando a falar de preconceito. Por quê? Porque eu começo a julgar quem eu não conheço, não sei, a partir do estereótipo que eu formei na minha mente. Então, toda pessoa que eu ver na minha frente que é cirurgião, ou que é dono de padaria, ou que é português, ou que faz bolo, eu começo a dizer que essa pessoa tem as mesmas características desse grupo que na minha cabeça eu construí uma imagem. Ou seja, eu não individualizo mais a pessoa, eu trato ela como parte de um todo que na minha cabeça tem essas características. Não que o estereótipo esteja errado, às vezes ele pode estar certo. Parte daquele grupo pode mesmo ter aquelas características, mas não significa que todas as pessoas terão aquelas mesmas características. Então, quando eu não individualizo, eu estereotipo. E muitas vezes, quando eu estereotipo, eu posso trazer um preconceito, ok? Porque preconceito tem a ver com sentimento, gosto ou não gosto. O estereótipo é uma imagem mental. Voltando para o nosso experimento aqui de neurociência. Quando as pessoas viam pessoas negras, elas viam como ameaça, ativava no cérebro. O que os cientistas fizeram então? Bom, vamos individualizar essas análises, vamos trazer as pessoas para analisar o indivíduo, não a parte do todo que ele pertence ou que eu julgo que ele pertença. Como é que eles fizeram isso? Eles pensavam o seguinte, agora ao invés de você adivinhar a idade, você vai ter que dizer qual é o vegetal que essa pessoa mais gosta de comer.
E quando as pessoas tinham que julgar não a idade que elas tinham, mas o vegetal que elas tinham que comer, elas tinham que pensar na pessoa como único. E elas acabavam muitas vezes trazendo o que eu gosto em termos de vegetal, como se fosse um gosto daquela pessoa também. Ou seja, você começou a tirar a pessoa de uma classificação macro e você começou a tratá-la individualmente, como um indivíduo, como um humano. E neste momento você não tinha mais essa reação cerebral de ameaça, porque agora você estava vendo a pessoa como um humano único. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que quando a gente cataloga alguém, quando a gente classifica alguém como parte de um grupo, né? Ah, todo negro é assim. Ah, todo baiano é assado, né? Ah, todo torcedor do time X, todo mundo que estuda naquela escola é assim, todo mundo que mora naquele bairro. Ah, todo mundo que tem empresa, todo mundo que, né? Todo sindicalista, todo professor. Quando a gente estigmatiza, a gente categoriza um grupo e supostamente diz que aquele grupo todo reage daquela forma, a gente não está tratando as pessoas como humanos individuais, a gente está tratando como um bando, como um grupo. E nesse sentido a gente desumaniza. E quando a gente desumaniza, a gente tem esse tipo de tratamento, né? Do estereótipo virando preconceito e evoluindo para a discriminação. Porque a discriminação, ela vem quando eu excluo essas pessoas do meu convívio, quando eu não deixo-as participar da minha convivência. Eu as trato, né, jogo num gueto, separo do convívio. Não podemos ter as pessoas no meio de nós, porque elas são diferentes, né? O meu grupo é o grupo correto, o grupo estranho não vive comigo. Isso é a discriminação. Então, estereótipo, modelo mental, não consigo evitar meu pensamento. Gosto ou não gosto da imagem que construo e julgo a partir daquela imagem que eu tenho as outras pessoas que eu nem conheço. Preconceito. E se eu tomo uma ação específica em relação a essas pessoas, discriminação. Então, estereótipo, preconceito, discriminação. São processos que vão evoluindo até se materializar numa ação de exclusão. E eu digo para você que no meu livro tem um capítulo aqui falando sobre exclusão social, que exclusão social é uma dor quase que física. Por quê? Porque quando a pessoa se sente excluída socialmente, no cérebro dela acende a ínsula, que é a mesma área que registra a dor física. Portanto, quando a pessoa diz que se sente excluída, ela não está com mimimi, ela realmente está sofrendo. Isso a neurociência já nos mostra. Portanto, quando a gente ri, quando a gente não repreende, quando a gente pratica esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra, esse tipo de ação, nós não estamos colaborando com a humanidade. Pelo contrário, nós estamos prorrogando a dor de muitas pessoas e trazendo sofrimento, porque a exclusão social dói, não é? Então, se a gente não parar com essa mania de categorizar as pessoas em grupos, né, e não vê-las como indivíduos, a gente corre o risco de repetir grandes movimentos da história que já massacraram muitas minorias, não é? Afinal de contas, se os judeus são sujos, eles não são humanos, eles podem morrer, né, queimados e com gás. Se os negros não são humanos, eles podem ser escravizados, né? Se quem é da outra religião não é filho de Deus, então eles podem ser dizimados, certo? Se os índios são selvagens, eles não são humanos como nós, eles podem ser também dizimados. Veja o que esse pensamento de classificar as pessoas em grupo e não tratá-los como indivíduos pode trazer de problemas e de violência para a humanidade, como já trouxe ao longo da história. Portanto, pessoas que pregam o preconceito e a discriminação a partir de seus próprios estereótipos são um grande perigo para a sociedade, porque ainda mais se assumem posições de liderança, porque isso massifica um pensamento, autoriza um tipo de preconceito e aí é o que nós já sabemos que pode acontecer na história. Então, fica essa dica aí, vale a pena pensar do ponto de vista de ciência, o que nós já sabemos em termos de resposta aos nossos comportamentos, o quanto é prejudicial termos preconceitos, né? Visões preconcebidas sobre os outros e desumanizando as pessoas. Fica essa dica aí para o seu sábado.